Bom, boa noite a todos, bem-vindos ao nosso quarto e último dia do Fórum Estefânia Abril no Plural. Eu agradeço muito a todos por estar aqui conosco nesses 4 dias. Eu vou me apresentar novamente, então, sou Ileana Pradilha, do Instituto Moreira Salles. Fazer minha autodescrição, sou mulher, cisgênero, branca, tenho os cabelos presos no coque, cabelos castanhos, olhos castanhos, puxados. Estou usando uma blusa e um casaco verdes, brincos e um colar de sementes. Ao fundo, eu tenho um armário de portas brancas. Bom, eu espero que tenham aproveitado as 3 mesas anteriores, que acho que contribuíram muito para situar Estefânia em seu contexto cultural e pontuaram aspectos relevantes da obra de Estefânia, tanto fotográfica quanto crítica e curatorial. E eu acho que o mais importante é que já sugerem, com um foco maior, caminhos possíveis de pesquisa e de reflexão sobre a sua obra. A mesa de hoje é Engajamentos ontem e hoje, Ecos da Rebeldia contra os Silêncios. Ele é um pouco diferente das anteriores, em sua configuração, né? Pois é composta por profissionais atuantes na área fotográfica atual, né? Na área da fotografia, que têm em comum o ativismo em diversas áreas desse campo vasto. Não significa que outros não tenham também, mas aqui tem essa característica, quer dizer, não conheciam Estefânia antes do convite a participar deste evento. E como eu disse no primeiro dia, tiveram a coragem de aceitar o nosso desafio de desviar de suas muitas tarefas e campos de interesse para olhar e analisar um pouco o trabalho dessa desconhecida para eles, que era Estefânia Abril. E, sobretudo, para olhar os aspectos que tocam, né, o trabalho de cada um, né? Nossa intenção aqui foi provocar esse encontro com a Estefânia para perguntar hoje, e de forma ainda bastante inicial, nada conclusiva, se seu legado ecoa, né? E de que forma faz, né? Com o mundo em que hoje vivemos. E se dialoga com a produção contemporânea e, sobretudo, né, com a produção mais engajada em causas que buscam, por meio da fotografia e da reflexão sobre ela, dar visibilidade a pessoas, populações e a situações que foram silenciadas ao longo da história. Bom, é uma digressão aqui, meio, mas eu me dei conta, e não foi proposital, que nossos 3 convidados, além da fotografia e do seu ativismo, são nordestinos, né? E embora não tenha sido pensado, né, convidar 3 nordestinos, eu achei uma coincidência interessante, porque também tem em comum com a Estefânia, quer dizer, durante muito tempo a população nordestina foi migrante no nosso próprio país, né? Também foi vítima de muitos preconceitos, né? Sobretudo no sul e no sudeste, né? Para onde se dirigiram em massa durante décadas, buscando a sobrevivência, né? Então, eu acho que isso também tem, né? É uma coincidência com Estefânia, nesse ser uma imigrante, né? Esse ser judeu migrante, né? E todos os preconceitos, né? Todo o sofrimento, né? Diferente, mas, enfim, coincide um pouco nisso. E hoje, felizmente, em muitas áreas, eu acho que o Nordeste está dando um banho nas demais regiões do Brasil. Agora, peço que fiquem atentos ao anúncio da abertura do chat para fazer suas perguntas, né? Então, a gente vai no chat avisa, né? Podem fazer suas perguntas. E, para não demorar mais, gostaria de agradecer a presença de todos, em especial de nossos convidados hoje, né? Agradecer novamente a Maria Moreto pelo apoio fundamental na produção e na infraestrutura desse encontro e aos intérpretes de Libras que farão a tradução para a edição que irá para o canal do YouTube do IMS. Bom, sem mais digressões, agora apresento a nossa primeira convidada, que é Vilma Neres. Vilma é fotógrafa, pesquisadora e jornalista baiana. Ela tem mestrado em Relações Étnico-Raciais, na linha de pesquisa Campo Artístico e Construção de Etnicidades, e bacharelado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Ela tem experiência em docência, fotojornalismo, direção e produção audiovisual. É autora da dissertação Trajetórias e Olhares Não Convexos das Fotoescrevivências, Condições de atuação e de autorrepresentação de fotógrafas negras e de fotógrafos negros contemporâneos, e do livro que é desdobramento dessa dissertação, que acabou de sair do forno,
chamado A Escrita com a Luz das Fotoescrevivências Negras, onde ela se debruça sobre a trajetória de 5 fotógrafas e 2 fotógrafos negros que iniciaram suas carreiras a partir da década de 70 na Bahia, que são Lita Cerqueira, Sônia Chaves, Áurea Santana, Dora Souza, Rita Conceição, Lázaro Roberto e Alberto Lima. Ou seja, são muitos deles contemporâneos a Stefânia. Vilma mora em Salvador. Bem-vinda, Vilma, e peço para não esquecer a tua autodescrição. Olá, boa noite. Primeiramente, farei, né, a audiodescrição de como eu estou. Neste momento, como a Eliana Pradilha falou, eu me encontro na cidade de Salvador, aqui na Bahia. Eu me encontro bem, na medida do possível, né, diante desse contexto caótico, por conta dessa crise sanitária que tornou ainda mais grave, né, a nossa crise econômica e política. Eu sou uma mulher cis, negra, de 36 anos, nordestina, e vivendo em um contexto de periferia. E aí, aproveitando aqui, ainda não terminei minha audiodescrição, eu moro em um bairro popular, um bairro do Beiru, e ao lado da minha casa, da casa onde eu moro, tem uma igreja. Então, em algum momento pode vazar, né, um barulho, enfim, aí eu peço desculpas antecipadamente. O meu cabelo está preso, né, para cima, e é crespo natural, uso óculos, estou com uma blusa branca e um colete amarelo sobreposto, né? Atrás de mim tem uma parede colorida, estampada. À minha direita, na verdade, acima da minha cabeça aqui, não dá para ver direito, mas tem um quadro com a capa do meu livro, né, citado agora há pouco pela Eliana, A Escrita com a Luz das Fotoescrevivências, e um pouco à minha direita, um medalhão indígena em cerâmica. Eu agradeço, primeiramente, né, a Eliana Pradilha, em nome do Instituto Moreira Salles, pelo convite, por todo o cuidado ao compartilhar com antecedência as imagens, algumas imagens, né, do arquivo sobre Stefânia Abril. Eu recebi esse convite como um presente provocador, na verdade, e também como uma oportunidade de conhecer a fotógrafa, crítica de fotografia e curadora Stefânia Abril. Porque até então, né, antes desse convite, eu não tinha conhecimento da presença dela, né, dessa presença corajosa e que já me inspira, assim, né, uma presença muito corajosa e inspiradora, sem sombra de dúvida. Então, esse convite é um tanto assim desafiante para mim, ainda mais por falar nessa última mesa, né, que é uma mesa de encerramento, e depois desses últimos 3 dias, né, em que ouvimos e prestigiamos as falas de pessoas potentes. Então, meus sinceros agradecimentos, né, por esses últimos dias de aprendizagem às professoras e professores Boris Kossói, Sérgio Buch, Nair Benedito, a Yara Schever, Deana Pradilha, né, o Rubens Fernandes, a Alessandra Vanucci, a Patrícia Yamamoto, a Érica e a Maria. Conheci a Stefânia na ocasião desse convite, isso agora em março, e no momento eu até compartilhei com a Eliana, eu estava terminando a escrita do livro, né, e fazendo a produção e tudo mais. E como diz um ditado, né, eu repito, na verdade, né, antes tarde do que nunca, né, eu conheci sobre a trajetória e um pouco das produções textuais e visuais da Stefânia Abril, né, nesse momento, mas antes tarde do que nunca. E aí eu me pergunto, né, desde sempre, desde esse momento que eu conheci a Stefânia Abril, há 2 meses mais ou menos, né, como pode, né, eu, sendo fotógrafa e pesquisadora, somente agora ter conhecimento dessa trajetória, né? E é a mesma pergunta, na verdade, que eu fiz quando eu conheci a Lita Cerqueira, que é uma fotógrafa que tem mais de 4 décadas aí de atuação no campo da fotografia, é uma fotógrafa de rua, e que eu só vim tomar conhecimento da trajetória dela no Rio de Janeiro e durante a minha pesquisa de mestrado, né? Então, essa pergunta eu fiz agora e sempre faço, né, desde que eu iniciei a minha trajetória no campo da fotografia. E aí, são essas questões, na verdade, que me inquietam, que foram muito bem refletidas, né, na antepenúltima mesa, a partir das reflexões e das contribuições da Nair Benedito, da Yara, né, da Érica e da Maria Clara, quando elas refletiram sobre questões de identidade, mulher imigrante judia, se referindo às identidades, né, da Stefânia Abril.
Então, nesta mesa intitulada de Engajamento Ontem e Hoje, Ecos da Rebeldia contra os Silêncios, eu proponho compartilhar um pouco de minha vivência, me aproximar da trajetória de Stephanie Abril, além de trazer provocações com enfoque em torno do impacto que eu tive ao conhecer as produções textuais e visuais de Stephanie Abril, além de focalizar o que nos aproxima, na verdade, né, enquanto mulheres e fotógrafas, sem esquecer das nossas diferenças identitárias e de classe, né? Mas antes, peço licença a vocês para recitar o poema Axel, Axel, para todo mundo, Axel, de autoria da atriz capixaba, jornalista, escritora e poetisa Lisa Lucinda. Ela mora num Brasil, mas trabalha em outro Brasil. Ela, bonita, saiu. Perguntaram, você quer vender Bombril? Ela disse, não. Era carnaval. Ela, não passista, sumiu. Perguntaram, empresta tuas pernas, bunda e quadris para um clipe exportação. Ela disse, não. Ela dormiu, sonhou, petenhando os cabelos sem querer, se fazendo um cafuné sem querer. Perguntaram, você quer vender Enê? Ela disse, não. Ficou naquele não durmo, não falo, não como. Perguntaram, você quer vender homo? Ela disse, não. Ela viu um anúncio da Consul para todas as mulheres do mundo. Procurou, não se achou ali. Ela era nenhuma. Tinha destino preto. Quis mudar de Brasil. Ser modelo em Soweto. Queria ser realidade. Ficou naquele eu moro, ou eu morro, ou eu luto. Disseram, às vezes, um negro compromete o produto. Ficou só, ligou a TV. Tentou achar algum ponto em comum entre ela e o Free. Nenhum. A não ser que amanhecesse loira, cabelos de seda, shampoo. Mas a sua cor continua a mesma. Ela sofreu, eu sofri, eu vi. Para fazer anúncio de Free, tenho que ser free, ela disse. Tenho que ser sábia, tinhosa, sutil. E a luta sem ser mártir? Luther Marketing em Brasil. Bom, esse poema, na verdade, ele adensa, né, o meu lugar aqui de fala, como mulher negra fotógrafa, em busca de resistência. Penso que também não deve ter sido fácil para Stephanie Abril, né, mesmo sendo uma mulher branca, imigrante, vivendo no Brasil, mas precisamente entre as décadas de 1950, né, e 1980, principalmente por conta do contexto da ditadura militar. Então, para mim, a prática fotográfica, né, e as produções textuais da Stephanie Abril revelam a potencialidade de um ser humano imerso, né, em promover o movimento, as nuances e reflexos sobre a vida, independente do seu pertencimento étnico-racial, classe social e de suas influências culturais. É o que a gente observa nas imagens, né? E, assim, o acervo, a Eliana estava compartilhando conosco, né, que ela teve todo um cuidado de compartilhar esse arquivo, porém ele ainda não está completo, mas assim, ele é muito rico, né? O que chegou até a mim é muito rico, e assim, nesse tempo que eu tive, eu não consegui de fato me debruçar sobre todo esse arquivo, né? E é esse impacto que causa em mim, porque pensando nessa atuação dela engajada, né? É uma atuação engajada pela presença feminina ali no campo da fotografia. É um campo que ainda hoje é um campo masculino, né? Branco, masculino, e que pouco a gente observa, né? Ou reconhece, ou prestigia, na verdade, né? A presença de mulheres negras, seja enquanto críticas, fotógrafas, curadoras, né? E aí é por isso que eu fiz essa reflexão lá no início. Por que eu o tempo todo estou me perguntando? A gente sabe, sim, das respostas, né? Dessas respostas. Porque somente após um convite, enfim, eu tive conhecimento da Stephanie Abril. Ok, a gente tem acesso ao Instituto Moreira Salles, né? Enfim, a gente tem acesso, mas essa informação ela não chega na academia, porque eu sou uma pessoa acadêmica, apesar de estar fora dela neste momento, e não chega nas escolas, né? Eu fiz fotografia no Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. Eu não tive nenhuma referência de mulheres, não tive referência da Anaí Benedito, por exemplo, lá em 2004, quando eu fiz o curso de fotografia aqui no Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. Eu, na verdade, não tive referência de nenhuma mulher, né? Independente do seu pertencimento étnico-racial. Então, as minhas referências foram sempre de homens.
E isso, quando a gente fala numa questão que é a questão da representatividade, que é uma reivindicação pautada pelos movimentos sociais, sobretudo os movimentos sociais negros, justamente por nos entender não, fazer com que a sociedade, outros grupos étnico-raciais, reconheça as nossas potencialidades, né, enquanto pessoas, né, enquanto seres humanos ali também produzindo a partir da sua reexistência, né, e suas potências, enfim, no seu lugar de fala, vivendo em seu contexto social, enfim. Então, os ecos, né, o reflexo de rebeldia contra os silêncios, se fazem potentes em todos os grupos sociais, em todos os grupos étnico-raciais e em todos os espaços de atuação artística, intelectual e cultural. Apesar de serem minorias em termos de representatividade em espaços de poder e de decisão, e apesar das ações de invisibilizar e de silenciar a visão de mundo de pessoas negras, indígenas, imigrantes, mulheres, homossexuais, idosas, moradoras em contextos periféricos, portadoras de deficiências e moradoras de rua. Essas pessoas compõem, né, essas minorias sociais justamente por não estarem no lugar de poder, por não estarem tomando decisão, né, que de alguma forma afetará, enfim, os seus pares, né? Então, logo, engajar-se é ter consciência crítica, né, e social do contexto em que se vive, é buscar oportunidades de organização coletiva, seja entre pares ou em todos os outros grupos étnico-raciais, brancos, negros, indígenas, asiáticos e etc., que atuam em áreas e a partir de seu lugar de fala em favor de um bem-estar, né? Porque assim, o em comum que nós temos é lutar pelo bem-estar, né? Lutar pela vida, lutar por direitos humanos, para que todas as pessoas tenham direito, né? O direito à vida e o direito ao bem-estar, né? Então, é um pouco isso, quando a gente pensa nesse engajamento, seja em qualquer espaço, né? Independente do seu espaço de atuação, independente do seu papel social. E a garantia, né, de que você, tendo essa consciência, né, essa consciência crítica do contexto e da sua vida, né, da sua vivência e dos seus pares que comungam ali questões, né, opressões, enfim, que compartilham dessas experiências, é que nos leva, na verdade, ao engajamento, né, à organização. E aí é o que a Stefânia Biel traz para mim, assim, né, que é quando ela ali sozinha, não sei se sozinha, e aí o Rubens fez essa pergunta ontem. Eu quero muito, a minha curiosidade hoje é ler o que a Stefânia lia, né, para entender um pouco, na verdade, essas influências, né, as influências culturais e artísticas que, de alguma forma, lhe direcionaram assim, para esse caminho. Eu acredito que muito da vivência, né, essa vivência de mulher imigrante, nesse contexto em que ela viveu, enfim, mas ela, o tempo todo, o que fica para mim, né, o impacto que eu sinto, é que ela o tempo todo buscou essa organização, né, essa organização social e coletiva, né, sempre em prol de um coletivo, mas também se fazendo resistir, não da resistência, né, mas de se existir enquanto fotógrafa ali, intelectual, né, de alguma forma contribuindo para o campo da fotografia. Então, ela me inspira nesse momento, por isso que eu fiquei muito fascinada, né, em ter a oportunidade de conhecê-la ao ser convidada para essa mesa, né? E assim, eu considero que o campo cultural e artístico, né, considerando, na verdade, o campo cultural e artístico, o engajamento, né, essa luta, né, que todos nós, não por obrigação, mas acredito por nos sentirmos, né, pertencente a essa humanidade, né, ela se dá, esse engajamento se dá a partir da organização. Então, assim, a gente precisa se conectar e se organizar, sobretudo agora, e difundir, né? E, assim, o engajamento que eu penso e o que fica também da trajetória da Stefânia Biel é justamente esse, né? É o que ela fez, né? De buscar refletir, difundir a partir dos encontros, né? A partir da sua escrita, não só da sua escrita visual, né? Da sua escrita com a luz, mas também da sua escrita textual. Então, ela buscou difundir,
né, ideais, reflexões a respeito da sua presença nesse campo, de construir, e por si, né, a partir dessa difusão, construir uma memória social, porque a memória social só é possível a partir da documentação e dessa organização, né, de tudo que a gente produz enquanto humanidade, né, enquanto grupos identitários, enquanto grupos sociais. E talvez ela se percebendo enquanto imigrante, né, de origem judaica, mulher e fotógrafa, penso que a Stefania Abril nos ensina que a estratégia da sociabilidade cultural procede de uma ação política engajada, né, por afirmação, seja, na verdade, né, por afirmação de identidade apenas, né, da importância da gente ter essa representatividade, né, dessa afirmação identitária no que diz respeito ao fato dela ser mulher, imigrante, né, de origem judaica, enfim. E aí eu trouxe, na verdade, um destaque de um texto, eu vou compartilhar agora com vocês, de um texto da Stefania Abril, né? Acredito que todas as pessoas conseguem visualizar, sim, né? Quando os registros humanos, né? Quando eu falo que ela foi uma potência, assim, nesse movimento, né? Engajado em busca, né, dessa difusão, né, e dessa documentação de suas produções no campo da fotografia. Agora, eu não consigo fazer a leitura, porque as telas estão sobrepondo aqui a minha apresentação. Não sei se para vocês aparece dessa mesma forma. Tá, consegui. É o que está em destaque, esse pequeno parágrafo em amarelo em destaque que eu coloquei, ele é o último parágrafo, na verdade, desse artigo que ela escreveu, né? Registros humanos e arquitetônicos. E aqui ela diz: o instante pode ser roubado ao fotógrafo ou registrado com sua cumplicidade. Todas as fotos apresentadas são registros feitos com a colaboração consciente do fotografado. Nestas circunstâncias, a força da imagem se concentra no olhar direto, postura elaborada, seja pelo indivíduo, seja provocada pela interferência do fotógrafo. Os trabalhos que, com ou sem querer, somam o elaborado e o espontâneo, perde no vigor e na veracidade, como o homem que limpa peixe, corta carne. Essa reflexão Óbvio que eu não consegui ler, né, todas as produções textuais da Stefania Abril, mas do pouco, né, eu falo do pouco que eu li, a gente compartilha muito, né? A gente compartilha ideais, né, de visão de mundo. Porque quando eu me penso fotógrafa, quando eu estou fotógrafa, porque eu trabalho profissionalmente como fotógrafa de famílias por escolha, né, porque eu sou fotojornalista, mas saí dessa área, eu penso justamente nesse diálogo. A gente não pode roubar a alma, né, como se diz, tem um ditado maliense, que é um país que fica na costa leste do continente africano, e lá, desde da década de 1920, 1930, tinha um fotógrafo chamado Seydou Keita, que é um fotógrafo de minha referência, uma referência para mim, né, como fotógrafo de família, e ele compartilha num livro, ele compartilhou, na verdade, para um antropólogo, né, e esse antropólogo publicou um livro sobre as produções do Seydou Keita. Ele falava, né, de um ditado que dizia que as pessoas não se deixavam fotografar, as pessoas lá naquele contexto do Mali, né, desse país, em Bamako, na capital, por pessoas estrangeiras, porque acreditavam que essas pessoas iriam roubar a sua alma. Olha só que interessante. E esse pensamento da Stefania Abril contradiz isso, né? E também o que eu penso. Mas por que contradiz? Porque antes de fotografar, e por isso que eu também saio do campo do fotojornalismo, a gente precisa dialogar com essa pessoa que está sendo fotografada, a gente precisa conhecer a história dessas pessoas, né? A gente precisa conhecer minimamente ou superficialmente, que seja, a história da pessoa fotografada. Então, isso me emociona um pouco, enfim, porque eu compartilho desse ideal da Stefania, né? Apesar das nossas diferenças identitárias e tudo mais,
eu penso que o campo da fotografia, como eu penso, né, e como acredito que enfim, nele há pessoas, né, comprometidas com esses ideais, né, de que não é possível mais, né, que eu trate as pessoas, outros humanos, né, apenas como objetos, né, das minhas reflexões, enfim, sem que haja de fato uma relação, né, minimamente, para que eu consiga elaborar uma narrativa, né, e que não só me sirva apenas, né, para promover alguma narrativa e tal, mas que haja uma troca. E para que haja essa troca, né, a gente precisa dialogar. Então, é nesse exercício que eu acredito, enquanto fotógrafa e também enquanto pesquisadora, né, quando eu estou ali fotografando pessoas, no exercício do diálogo, né, para saber como é que essa pessoa não é para saber exatamente como é que ela quer ser vista, né, mas minimamente saber se ela quer ser fotografada, né, e minimamente saber qual é a minha intenção com aquelas imagens, né. E aí é por isso que eu fiz trouxe essa reflexão do Seydou Keita quando ele difunde, né, esse ditado de que as pessoas não se deixavam fotografar por pessoas estrangeiras porque acreditavam que essas pessoas iriam roubar a sua alma, justamente por não saber qual era a intenção dessas imagens, né? Para onde essas imagens seriam publicadas e com qual objetivo, né? E assim não havia de fato uma elaboração, mas a interpretação que fica é essa. E por isso que eu trouxe o destaque, né, para essa reflexão da Estefânia, né, porque eu compartilho também, isso me impactou muito, né, e já passou, a Estefânia Abril passa a ser, na verdade, uma referência para mim também, né, enquanto uma crítica de fotografia, sim, algumas pessoas colocaram, né, que ela ela tem um estilo que nos leva um pouco, né, para, quer dizer, meio que define o gênero textual dela como crônica e tal, enfim, mas é uma crítica, né? Uma crítica de fotografia, uma pessoa que está... Hoje, eu falei assim, gente, hoje nós não temos um jornal de grande circulação, pelo menos, talvez porque eu não tenha essa leitura assídua, assim, né? De todos os jornais impressos diariamente, mas a gente não tem uma difusão de reflexões críticas sobre fotografia. Pelo menos, eu posso estar falando alguma bobagem aqui, né? Alguém pode me corrigir depois, mas ela fez isso, né, entre 1970 a 1980. Então, é uma potência, né? A Estefânia Abril foi e é uma potência, né? Acredito que inspira, né, inspirará outras mulheres, não só mulheres, homens, enfim. Aí vou passar para o próximo. Não sei como é que está o meu tempo. Tá ok? E nessa apresentação aqui, nesse recorte que eu fiz, não é o texto que eu quero, porque isso foi um tema da mesa de ontem, né? Que foi uma mesa, todas as mesas foram maravilhosas, na verdade. E aí eu trouxe, na verdade, essa alegoria. Eu quero destacar apenas a alegoria, não é bem o texto, né? E porque eu falei assim, gente, olha que descoberta, né? E muito pensando no que o direcionamento que a Ileana falou, olha, o papel de vocês é justamente trazer ilustrar, né, trazer essas ações desse engajamento hoje, né, e um pouco comparando com o engajamento de ontem, tal, enfim, muito a partir das nossas vivências, né, pessoais, enfim, e estando em coletivo. E essa alegoria, a alegoria que traz uma ninfa, né, com esse daguerreótipo, para mim foi uma surpresa muito interessante, porque é óbvio que o texto, né, que uma publicação em um jornal envolve não só a autora, né, no caso a autora aqui do artigo, que é a Estefânia Abril, mas envolve né, outras pessoas, editores, enfim, diretor de arte e tal, mas a Estefânia Abril, com certeza, ela deu algum direcionamento, né? E não é à toa que a gente tem aqui essa alegoria de uma ninfa com o daguerreótipo, porque eu fiquei muito impactada, né? Porque eu produzi agora, em janeiro, na verdade, uma série fotográfica que eu intitulei de Fotoescrevivências, né? Diálogo entre fotógrafas, e que também seria entre fotógrafos, mas
não deu para fazer com meninos e meninas, trazendo aí uma representatividade de gênero, enfim, por conta desse contexto, mas eu trabalhei apenas com as meninas, né, com 2 meninas negras, e fazendo uma volta ao passado. Aí eu trago a imagem na capa do livro, né, de um daguerreótipo, uma réplica de um daguerreótipo, para afirmar, como diz a historiadora e fotógrafa estadunidense Deborah Wills, que existia a presença de pessoas, né, de pessoas negras atuando como fotógrafas e fotógrafos desde 1840, né, está publicado em um livro. Então, eu faço essa leitura ali dessas crianças em frente ao mar, segurando um daguerreótipo, e para mim foi uma surpresa ver essa alegoria, né? Então, assim, os nossos pensamentos são atemporais, né, em contextos totalmente diversos e tal, mas buscando ali, né, reflexões que faça, né, reafirme, né, a nossa presença, né, que é tão silenciada e invisibilizada. E essa é a imagem, né, que eu meio que fiz um comparativo, porque é uma das imagens que faz parte dessa série, né, dessa criança negra segurando um daguerreótipo. E aí eu falei assim, gente, que loucura, né, porque tudo aconteceu, o convite e como é que eu posso dizer, o convite e a escrita, né, a escrita já estava mais ou menos encaminhada do livro, mas quando eu recebo o arquivo, né, as imagens do arquivo da Stephanie Abril, foi justamente nesse momento. Então, a minha cabeça estava meio bagunçada, mas feliz, assim, contente, né, apesar desse contexto nebuloso que nós estamos vivendo. Deixa eu só me situar aqui. Eu preciso tirar aqui da tela, porque eu só fiz isso trouxe esses 2 destaques, né, em relação ao impacto. Oi, Maria, eu preciso de ajuda. Eu não tenho muita familiaridade com... Acima da barra verde, você pode parar. Tá, stop. Sim, isso. Agora foi. Obrigada. Então, assim, não termino agora, mas eu acho que meu tempo já está acabando. E aí eu trago, na verdade, uma reflexão do Mark Selly, que é um pesquisador também, fotógrafo, quando ele diz que o decolonial, né, encontra sua força nos diálogos entre amigos críticos, na verdade, né, nas pressões e contrapressões, na discussão em busca de uma rede que busca desafiar a hegemonia eurocêntrica, falocêntrica e heterocêntrica. Então, esse é o termo que a gente tem usado, né, o conceito, na verdade, quer dizer, uma metodologia que a gente tem usado, o decolonial, mas que diz muito, né, reflete, né, o engajamento, né, essa postura da Stephanie Abril no campo da fotografia. E para além das questões de denúncias, de dramas sociais, as fotografias produzidas por pessoas não brancas e brancas, antirracistas e anticlassistas, conscientes, engajadas na transformação social, propõem evidenciar temas inerentes à condição humana. Então, é isso que engaja, né? É perceber que, independente de classe, que independente de pertencimento étnico-racial, todas as pessoas são humanas, né? Eu não posso criar arquétipos ou naturalizar, na verdade, né, arquétipos, enfim, estigmas sobre um determinado grupo social, né? É óbvio que, por exemplo, né, a maioria das pessoas pobres no Brasil são negras, isso é um dado, né? Ok. Mas eu não posso naturalizar isso como sendo algo normal, porque a gente está dentro de uma estrutura, né, racista, né? Enfim, e não acreditar que existam pessoas negras que pertencem à classe A, por exemplo, que são ricas, que são milionárias, que estão em diferentes níveis aí em poder de decisão, enfim, vários espaços médicos, pilotos, né? Eu já viajei em um avião que o piloto era negro e tal, fiquei, enfim, ele veio falar com todo mundo. Então, a gente tem que pensar dessa forma decolonial, né? A partir das nossas produções, enfim. Eu acredito que não sei se vocês perceberam ou sentiram, né, qual foi o meu impacto, mas dizer que eu compartilho muito, né, dos ideais, dos ideais de visão, né, na verdade, da visão de mundo da Stephanie Abril. E assim, eu fiquei, na verdade,
impactada, né? Impactada num sentido muito positivo, né? Porque até então, de fato, eu também não tinha, e talvez eu tenho interesse, na verdade, e é o que me interessa, né? A presença das mulheres negras, no caso, na fotografia. Mas ainda assim, eu não lembro mesmo, né? E não foi erro só meu, talvez erro de pessoas que me orientaram, enfim, que estavam ali na condição, né? Na condição de cumprir seus papéis de professores e professoras. E nessa condição, enquanto eu estive nessa condição, a gente tem um papel ali de direcionar, de trazer uma gama, né, de leituras, enfim, para que as pessoas ali na condição de estudantes possam se debruçar. Mas eu não tive nenhum conhecimento de mulheres críticas sobre críticas de fotografia, né, infelizmente. Mas é algo que me interessa e que eu tenho buscado cada vez mais. E não é ao conhecer, eu não vou negar ou invisibilizar, né, os homens que são críticos, né, de fotografia, porque são referências, enfim. Não só por isso, mas não é negar, na verdade, ampliar esse leque, né? A ideia basicamente é essa, ampliar o leque de referências, independente de seu pertencimento identitário, étnico-racial e tudo mais. Então, eu termino aqui, né, essas minhas breves impressões, né, porque são breves, em menos de 2 meses é pouco, e tendo tantas coisas para se fazer, né, para se debruçar nessa trajetória potente, né, que foi e é a trajetória da Stefânia Abril. Eu termino aqui e agradeço mais uma vez a Eliana Pradilha pelo convite, em nome do Instituto Moreira Salles, e a todas as pessoas que estão ouvindo, estão escutando, e que a gente possa trocar logo mais. Muito obrigada, Vilma. Eu não vou fazer nenhuma consideração agora, vamos deixar fluir, mas agradeço muitíssimo essa tua fala emocionada e esse teu encontro com a Estefânia. Fico muito feliz de ter podido propiciar isso. E em seguida vou apresentar o nosso segundo convidado de hoje, que é o Francisco Valdean. Valdean é fotógrafo, pesquisador e professor, nascido no Ceará e morador da Maré, e desenvolve projetos autorais e reflexões sobre as imagens das paisagens cotidianas das favelas e subúrbios do Rio de Janeiro. Ele é formado em fotografia na primeira turma da Escola de Fotógrafos Populares, projeto do Observatório das Favelas, desenvolvido na região da Maré desde 2004. Graduado em Ciências Sociais, ele é mestre em Antropologia Visual e atualmente doutorando pelo PPG Artes da UERJ. Foi coordenador do projeto Imagens do Povo, onde também atua como fotógrafo atualmente. Ele foi vencedor do Prêmio Territórios de Cultura da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro em 2015 e é criador do Museu MIIM, M-I-I-M, um belíssimo projeto de museu ambulante composto por um acervo histórico-poético das imagens da Maré. Passo agora a palavra para a Valdean. Por favor, não esqueça de fazer a tua autodescrição também. Você tem 20 minutos. Ok, Eliana. Muito obrigado. Eu primeiro vou me descrever, né? Eu sou homem, cisgênero, tenho pele clara, um cabelo no momento desarrumado por cortar, uma barba também por fazer, uso óculos, estou de fone preto, uso uma blusa azul escura com pontinhos. Na minha tela de enquadramento eu tenho 3 fotografias e mais a tampa da caixa do Museu MIIM. Então, as 3 fotografias são cenas transcorridas aqui no contexto das paisagens culturais das favelas da Maré. Então, essa é a minha autodescrição e da minha tela de compartilhamento. Eu gostaria de agradecer, né, o convite, né, na figura da Eliana, né, e estender o agradecimento ao Instituto Moreira Salles, com quem já fiz alguns outros trabalhos, né, principalmente no setor da educação. Inclusive desenvolvemos um trabalho na Maré no momento, também nesse setor. Então, gostaria de agradecer esse convite. E gostaria de iniciar dizendo que realmente é uma grande surpresa saber que estou numa mesa composta por nordestino, né? Então, eu sou nordestino, sou cearense, nasci num pequeno povoado rural do Ceará,
divisa do Ceará com o Piauí, chamado Cachoeira Grande, e faço a minha travessia migratória em 94, aos 14 anos. Então, assim, de algum modo, essa talvez seja a minha primeira ligação com a Estefânia, né? Imagino que para chegar no Brasil, ela viveu uma travessia, né? E fazer esse movimento do Ceará para o Rio de Janeiro, eu considero uma travessia. E vim para o Rio de Janeiro aos 14 anos, tinha apenas a terceira série do ensino fundamental, e chegando aqui, eu fui abrigado nessa cidade pela Maré, território pela qual eu tenho uma admiração profunda por tudo e por isso também, né? Por ter sido território que me abrigou após a travessia. Eu rapidamente, assim, complementando um pouco do que Eliana colocou, né? Eu sou formado, eu acabo descobrindo a fotografia após 10 anos de vivência aqui na Maré, no ano de 2004, no projeto Imagens do Povo. Eu fui aluno da primeira turma da Escola de Fotos Populares. Só para situar rapidamente, para quem não conhece, a Escola de Fotos Populares pertence a esse projeto chamado Imagens do Povo, que é dessa instituição, Observatório de Favelas, mas o projeto foi fundado por um fotógrafo brasileiro bastante importante chamado João Roberto Ripper. Então, o Ripper foi o meu mestre inicial no campo da fotografia lá em 2004. Então, aí em 2004 que eu começo a pensar em produzir material visual sobre a Maré e também, ao mesmo tempo, eu inicio a pesquisa. Essa minha pesquisa sobre as imagens da Maré tem vários momentos e o atual momento é o Museu MIM, que é o Museu da Imagem Estudante da Maré, e ele funciona em uma pequena caixa. Eu talvez vou mostrar aqui a caixinha, né? Que está o museu, e esse museu tem a ideia de circular pela Maré, pela cidade, com esse acervo histórico-poético da Maré. Então, essa é a primeira parte. Eu, assim, como a maioria dos demais, da mesa, eu não conhecia Estefânia. Assim, eu tinha ouvido falar, eu tinha lido o nome da Estefânia em 2019 por conta da bolsa, né, do IMF, que por algum motivo eu recebi o comunicado da bolsa, não sei exatamente, e li o nome Estefânia Abril. Eu li rapidamente e, por desconhecimento total da autora, eu nem tive interesse em seguir lendo o edital, mas desconhecia profundamente. Então, vim me aprofundar um pouco mais agora com o convite, há pouco menos de 2 meses, em relação à obra da Estefânia Abril. E se eu pudesse resumir essa minha participação em uma palavra, em um termo, eu gostaria de resumir na seguinte palavra: espanto. Eu tenho um verdadeiro espanto por não conhecer a Estefânia. E esse espanto ele foi ficando mais, digamos, latente para mim conforme eu ia olhando as imagens da Estefânia e conforme eu ia olhando os textos da Estefânia. Por quê? Por que esse espanto ele aumentou, né? Primeiro, a primeira tentativa de explicação do meu não conhecimento da Estefânia, eu tentei explicar para mim da seguinte forma: eu posso ter, né, não posso ter ouvido falar da Estefânia e não gerou interesse e eu deixei para lá. Então, de certo modo, me culpava no meu método de não conhecer. Mas fiquei mais espantado que a cada texto que eu consultava, estava lá nos textos nomes, conceitos, ideias da fotografia, da qual eu tento me aproximar, eu tento refletir, eu tento reproduzir nas minhas aulas, eu tento reproduzir nos meus métodos de fotografar. Então, estavam todos lá, todos. Então, esse espanto ele foi sendo ampliado para mim. Mas não só nesse campo da fotografia, porque eu também, né, como eu relatei inicialmente, eu acabo chegando na universidade. Eu faço uma graduação em Ciências Sociais, depois faço um mestrado, né, em Antropologia Visual, na UERJ, e atualmente eu sou aluno de doutorado, só que no programa de arte. E os autores que a Estefânia reflete, né,
Villem, o Roland Barthes, a Sontag, são autores que, de algum modo, na academia, eles estão presentes. Eu sei quem são, né? Eu conheço, de algum modo, esses autores. E também, na academia, eu nunca ouvi falar de Stefânia. Então, assim, se eu precisasse resumir essa primeira parte da minha participação, eu resumiria em espanto, né? Espanto em não conhecer a Stefânia. Mesmo estando lá no material dela, no material de texto, quase todo o universo. Seria possível, inclusive, nominar, se eu quisesse, esse universo da fotografia que está lá nas reflexões da Stefânia, né? Cito, por exemplo, a ideia do alfabetismo ou analfabetismo visual, né? Que é uma coisa caríssima, inclusive dentro do Imagem do Povo, essa questão é uma questão cara para a gente, né? Essa questão do aprendizado das leituras das imagens. Então, eu diria que me sinto espantado, né? E, assim, é um espanto que ele, de certo modo, para mim, ele é bom, porque é um espanto que pode me levar a uma tentativa de conhecer mais sobre a autora, né? Então, preliminarmente, eu conheço pouco, né? Conheço muito pouco, porque o meu mergulho tem basicamente 2 meses em relação à autora. E, claro, né, como fotógrafo, eu acabo me interessando mais pela Stefânia como fotógrafa, né? Pela sua escrita visual. E eu gostaria de dizer como, mais ou menos, eu comecei a ler algumas das imagens da Stefânia nesse pequeno intervalo de 2 meses. E tem no texto do Fusser, né, a filosofia da caixa preta, né, num dos textos chamado A Imagem, o tópico frasal do Fusser diz o seguinte: imagens são superfícies que pretendem representar algo. É o tópico frasal da abertura desse texto. São superfícies que pretendem representar algo. E foi mais ou menos pensando nesse tópico frasal do Villem que eu comecei a ler as imagens da Stefânia. Eu reuni um pequeno grupo de imagens da Stefânia, das quais eu tive acesso, e comecei a ler essas imagens a partir daí. E, assim, uma coisa que me chama bastante a atenção nas imagens é um caráter, é uma simplicidade, digamos assim, na fotografia que ao mesmo tempo que, né, para a gente que domina algumas técnicas, tem uma simplicidade ali, que ao mesmo tempo essa simplicidade é a coisa que me pegou, né, digamos assim, por essa simplicidade. Não só pela abordagem fotográfica, mas pelo próprio assunto, né? O próprio assunto tem tem essa questão que eu estou chamando aqui de simplicidade. E me aprofundando mais um pouco, né, fazendo essas consultas, esses voos livres sobre a Stefânia, eu acabo encontrando alguns arquivos e num deles, que é um texto para uma exposição, que ela dedica essa exposição ao Cartier-Bresson, né, de algum modo eu vinha associando um pouco da ideia da fotografia da Stefânia ao Cartier. E quando eu achei esse texto, eu falei, poxa, acho que eu estou no caminho certo, né? Tentando fazer essa arrumação. E nesse texto, né, ela diz que ela diz basicamente que é fotógrafo, que o Cartier-Bresson é um fotógrafo de calçada, né? E basicamente ela também é uma fotógrafa de calçada, né? O negócio dela é a rua, né? É disso que ela gosta. Então ela acaba se denominando nesse texto como uma fotógrafa de calçada. Nesse pequeno texto também tem algumas coisas bastante interessantes, que é a menção em relação ao cotidiano, né? E uma ideia de que ela gosta de perceber o despercebido, né? Então, perceber o despercebido desse universo cotidiano de certo modo, o que foi me pegando em relação às minhas leituras das imagens da Stefânia, né? Então, essa ideia dela gostar de perceber o despercebido. Porque essa proposta da fotografia do cotidiano é uma proposta, inclusive, que estrutura, de algum modo, o Imagem do Povo e, de algum modo, estrutura a minha formação, né, enquanto fotógrafo.
A Maré, né, de onde eu falo, né, o conjunto, a Maré é um conjunto de favelas, tem por volta de 150 mil habitantes e são 16 favelas. A Maré, de certo modo, a Maré é bastante fotografada e é bastante fotografada pelo campo, basicamente, do fotojornalismo. E o campo do fotojornalismo produziu, nas últimas décadas, um mar de imagens, né, sobre a Maré, e essas imagens, elas basicamente têm uma narrativa, né? A narrativa mais selecionada para ser dita nessas imagens é uma imagem que associa a Maré a uma ideia de violência, a um território da violência. Então, é o grande aparato de imagens em relação à Maré. O Imagem do Povo, quando surge em 2004, né, com a fundação do João Roberto Ripper, mais essa instituição que é o Observatório de Favelas, a ideia básica do Imagem do Povo é produzir outros discursos visuais que penetrassem de algum modo na vida cotidiana da Maré. E nós formamos dezenas e dezenas de fotógrafos e fotógrafas com esse sentido, né? Então, hoje, o Imagem do Povo conseguiu, de algum modo, criar um lugar para a fotografia, né? Que essa fotografia, que de certo modo é um lugar meio que inventado, da qual a gente desenvolve aqui na Maré. O que eu também acho que com esse mergulho rápido de 2 meses sobre a Estefânia também, de algum modo, ela inventou um lugar para a fotografia brasileira, né? Então, eu consigo fazer essa associação entre aqui o nosso coletivo, mais a Estefânia Abril, né? Claro, estão em tempos diferentes, em lugares diferentes, mas eu consigo fazer um pouco dessa associação de que a Estefânia, de certo modo, inventou um lugar, né, para a fotografia brasileira. E o Imagem do Povo também. E tem essa proximidade com essa coisa do mergulho no cotidiano. Então, daí o meu espanto maior em eu nunca ter ouvido falar de Estefânia. Então, essa minha apresentação, eu fiz várias tentativas, né? Eu fui e voltei para tentar reunir alguma coisa aqui para apresentar para vocês dessas minhas primeiras impressões em relação a Estefânia. De primeiro momento, né, eu pensei em apenas fazer essas leituras da Estefânia e não apresentar nada, né, de imagens, digamos assim. Mas o que aconteceu? Ao olhar as imagens, né, principalmente a série Descanso, né, da Estefânia, eu passei a pensar na possibilidade de eu fazer alguma leitura livre, né? Pensando, claro, nós estamos num momento de pandemia, eu tenho uma circulação limitada, mas eu pensei em fazer alguma aproximação, que eu pudesse fazer essa aproximação dessa leitura, né, visual com a Estefânia. E o meu primeiro exercício, eu passei a observar, não fotografei nada, passei a observar, e curiosamente, eu passei a perceber que era possível eu descrever inúmeras imagens, principalmente pensando nessa série do Descanso, da minha própria janela. Eu poderia fazer esse ensaio da minha própria janela, né? Eu moro na região da Maré, que tem alguns restaurantes, por conta de ter algumas fábricas, né? E esses restaurantes atendem esse público dessas fábricas. E os trabalhadores almoçam nesse restaurante e depois descansam pelas calçadas, né? Então, eu poderia produzir um ensaio visual da minha janela. Mas eu não fiz isso porque eu não queria fotografar os trabalhadores de longe e sem que eles me autorizassem fotografá-los. Então, eu pensei, no primeiro momento, fazer uma descrição. Mas, enfim, mais recentemente, coisa de algumas semanas, eu pensei que talvez fosse legal eu produzir alguma visualidade. Então, o que eu fiz? Eu imprimi algumas fotos, andava com essas fotos, identifiquei alguns personagens nessas minhas andanças, previamente contactei esses personagens, mostrava as fotos, né, para os personagens identificados, contava brevemente, rapidamente, quem era a Estefânia, e pedi autorização para fotografar.
Claro que esse meu movimento, muitas pessoas me ouviram e também muitas pessoas ouviram atentamente, mas depois se negaram a participar. Então, diante de uma negação, eu agradecia pela escuta e ia embora. Mas nem tudo foram negativas, né? Eu consegui fazer alguns registros, pensando algumas imagens da Estefânia. Claro, é uma leitura livre, que eu gostaria de compartilhar com vocês alguns desses exercícios. São, na verdade, 4, né? E aí, né, claro, a minha proposta é de uma leitura livre, né? Vamos à primeira imagem. Essa é a primeira imagem, né, da qual eu imprimi, estou olhando para ela, e é bastante curiosa porque as imagens da Estefânia, elas têm uma coisa bastante legal, que são as legendas, né? As legendas, algumas das legendas são propriamente imagens, né? A princípio parece uma descrição da foto, mas são imagens. Então, eu fiquei bastante impactado com essa, né? Que é a foto, a legenda é Só Sobrou a Roda, né? De uma série chamada Birutex. Enfim, eu fiquei bastante curioso com esse termo, né? Depois, agradeço a Eliana com algumas conversas, né? Eu não consegui captar essa ideia do Birutex dentro do conteúdo que eu tinha acesso, mas parece que era uma brincadeira da Estefânia com a Alice, né? Então, o que eu fiz? Eu andando por uma rua da Maré, eu acho que encontrei uma foto aproximada. Então, gostaria de iniciar essa coisa da visualidade com essas duas birotex, né? Uma da Estefânia e uma minha, né? A minha é uma motocicleta bastante depenada, em que eu fiz uma brincadeira aproximando com a legenda da Estefânia, que é, no meu caso, Só Faltou as Rodas. A carcaça da motocicleta também está acorrentada. Eu passei uma vez na rua, não consegui fotografar, voltei depois, que um dia eu estava, inclusive, andando de bicicleta com a minha filha, que tem 9 anos, Luísa, parei e fiz a foto. E Luísa brincou, né? A Luísa, minha filha, me perguntou por que eu estava fotografando uma carcaça de uma moto. Depois, quando eu fiz a montagem, eu mostrei à minha filha qual era a brincadeira com a foto da Estefânia. Vamos para a próxima? Essa é o meu segundo exercício, né? Que é a legenda da Estefânia diz que é um menino lendo gibi no carrinho de supermercado. Nessas minhas andanças, eu passei a observar essa cena com alguns trabalhadores, muitos na mesma posição deitado, com um elemento tecnológico, né, que é a leitura do celular. Fiz algumas tentativas e não consegui fazer o registro, né? Inclusive, eu gostaria de fazer a brincadeira com essa atualização tecnológica com aparelho digital. Mas, andando, eu encontrei essa cena. Próxima. Eu andando, estava com o meu pacotinho de imagens da Estefânia na bolsa, encontrei esse senhor, que se chama Roger, lendo um jornal. Ele estava lendo assim mesmo, essa era a cena. Eu voltei, me apresentei para ele, puxei da minha bolsa as fotos da Estefânia, mostrei para ele a foto e pedi autorização para fotografar. Então, é uma foto que, de algum modo, é combinada, né? Ele voltou para a situação dele e eu fiz o meu registro, mas mediante a autorização do senhor. Próximo. Essa aqui, né, é uma cena do trabalho, né, que assim, dentro das imagens que eu li da Estefânia tem um interesse dela bastante pela coisa do trabalho, né, pelo trabalhador, digamos assim, para essas cenas de rua que incluam o trabalhador, né, das ruas. Então eu fiquei com essa foto e andando por uma rua de Bom Sucesso, né? As fotos que eu fiz são Maré e Bom Sucesso. Bom Sucesso é o bairro vizinho da Maré. Próxima. Eu encontrei esse personagem, ele se chama William, e é um vendedor de vassoura, né?
Primeiro fiz esse ritual que eu falei, e o senhor William me autorizou a fotografia, e, inclusive me contou um pouco do seu trabalho, né? Ele monta essas vassouras no bairro de Bom Sucesso e vende na Zona Sul. Então, tem aí um trânsito entre a cidade de um trabalhador. Próxima. Essa é a última imagem, né? Tem uma coisa também dentro desse acervo da Estefânia, que tem essa coisa do cotidiano, essa preferência pelo banal, digamos assim, pelo corriqueiro, pelo, como ela diz, né, pelo despercebido, mas tem uma coisa bastante legal que é da comicidade, do cômico, do engraçado, muito bacana. E ao ler essa frase, né, esse motorista recusa passageiro, eu passei a pensar em talvez encontrar alguma coisa próxima. Infelizmente não encontrei um táxi Fusquinha, mas encontrei uma Kombi próxima. Uma Kombi que não é taxista, mas é de um vendedor, de um trabalhador. No subúrbio e na Maré as Kombis são muita gente vende coisas em Kombi, né? A mais famosa é a Kombi do ovo, né? Que anuncia ovos, cartelas de ovos. Mas as Kombis vendem de tudo, né? E aí no bairro de Bom Sucesso eu encontrei essa Kombi amarela, lindona, de um vendedor de camarão, o Rael do Camarão. Então essa é a última. E se a Maria puder tirar da tela só para me encerrar aqui. Então, eu fiz esse pequeno exercício livre de imagens para compartilhar aqui com vocês, tentando fazer alguma aproximação, né, possível com a Estefânia. E gostaria de encerrar dizendo assim, que, assim como Vilma, eu também consigo encontrar vários pontos de ligação com a autora, né? E nessa minha leitura, eu gostaria de destacar o papel importante da Estefânia na eleição desse universo popular. E passei a talvez uma aposta, né, que é uma aposta que eu faço, que muitas dessas cenas da Estefânia, elas são perfeitamente capazes de ser encontradas em muitas esquinas de muitas cidades do Brasil e de vários outros países. Então, acho que, de certo modo, essa eleição da Estefânia por esses personagens, por esses temas, né, principalmente esse do descanso, são situações que podem ser encontradas em muitas esquinas do mundo. Então, acho que talvez esta seja uma grande rebeldia em relação à questão da visualidade, né, da eleição desses personagens anônimos, né, que são poucos percebidos, né. Então acho que esse é um dos meus grandes achados nas fotografias da Estefânia. Então encerro por aqui e é isso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Valdean. Gostei muito, achei muito interessante você se colocar no lugar da Estefânia, né? Quer dizer, vestir os sapatos da Estefânia e sair pela maré. Depois a gente conversa um pouco mais. Agora eu gostaria de apresentar a nossa última convidada, que é Maíra Gamarra. Maíra é fotógrafa, curadora, editora, produtora cultural e pesquisadora. É nascida em Alagoas. Bacharel em Comunicação Social e em Fotografia e mestra em Estudos Latino-Americanos. Maíra foi coordenadora de operações do Museu Passo do Frevo, no Recife, e hoje, atualmente, é curadora do Mira Latina, um laboratório de acompanhamento de projetos, onde desenvolve mentorias, pesquisas e intercâmbios com fotógrafas e fotógrafos da América Latina. É co-criadora e co-credora do coletivo Sete Fotografia e do Festival Mesa 7. E também é uma das coordenadoras do Grupo de Estudos Imagens e Feminismos, GIF. E atua também como pesquisadora e convidada no projeto Rede La Foto do Centro de Fotografia de Montevideo. Maíra mora em Maceió e seja bem-vinda, a palavra está com você. Não esqueça, então, de
de te autodescrever, por favor. Obrigada, Ileana. Boa noite. Queria primeiro agradecer pelo convite para estar aqui. Definitivamente é realmente um prazer e uma honra estar participando desse evento ao lado de tanta gente que eu acompanho as pesquisas e admiro. E a oportunidade de conhecer melhor a produção da Estefânia. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, cisgênero, tenho olhos e cabelos castanhos, o cabelo está solto, mais ou menos na altura dos ombros. Eu estou usando uma blusa estampada e um casaco por cima, cor de vinho. E estou também usando fone de ouvido de fio. E meu fundo é todo preto, atrás. Bom, eu vou começar a minha fala um pouquinho contando algumas das perguntas que estimulam essa minha aproximação à obra da Estefânia. Eu tinha brevemente conhecido seu nome, né, na minha pesquisa de mestrado sobre os colóquios de fotografia realizados no México, mas não foi além disso essa minha aproximação. Mas eu começo então pensando, querendo entender quem foi essa mulher, quem foi Estefânia Abril. E qual o legado deixado por ela? Por que a gente está sendo convidada, né, então, convidadas e convidados para se aproximar, para falar sobre essa obra, para se debruçar sobre essa obra? Então, por que muitas e muitos de nós desconhecíamos o seu nome até pouco tempo atrás? Estamos aqui, né, então, reunidas e reunidos já há 4 noites, tentando desenhar e tentando descobrir quem que foi essa mulher, para quem não a conhecia, e compreender, então, o seu trabalho, o seu amor e a sua dedicação à fotografia, buscando entender também os significados e a importância, na verdade, dessa obra, né, no passado e no presente. Acho que olhar para esse acervo, né, tentar perturbá-lo, remexê-lo, revirá-lo e trazê-lo para o presente, para fazer novas e velhas perguntas, cascavilhar, então, esse passado, eu acho que é um gesto do presente, mas as perguntas de hoje se encontram com as perguntas do passado, né? Com as perguntas de décadas atrás, mas elas enfrentam aí uma virada de século, uma série de transformações tecnológicas que a gente bem sabe, e são respondidas ou não, vamos ver, né? Não agora, né? Com o olhar e a interpretação, então, que nós somos capazes de desenvolver nesse momento. Muita coisa, então, mudou desde 1969, né, quando a Estefânia começa na fotografia aos seus 47 anos. Vou, obviamente, me repetir um pouco de coisas que já foram ditas aqui ao longo dos dias, mas a gente nunca sabe quem também está participando e quem depois vai ver esse material, então, para quem já conhece, eu peço desculpa por essa parte. Então é isso, né? Aos 47 anos, lá em 1969, Estefânia começa a se dedicar à fotografia, justamente num período, que é esse período do final do século passado, entre as décadas de 70 e 80, de uma forte transformação que a fotografia enfrenta no Brasil, na América Latina e internacionalmente também. E é justamente esse período, o período de atuação, né, da Estefânia na fotografia. E, bom, a gente compreendeu, eu acho, um pouco desse período nas falas nos dias anteriores, mas especialmente no primeiro dia, né, com a fala do Boris e do Sérgio, que apresentaram também esse panorama histórico da fotografia do finalzinho do século passado. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, é interessante a gente observar que tantas transformações aconteceram nesse período, mas, ao mesmo tempo, muita coisa continua tão parecida. Continua sendo ainda tão injusta, tão desigual e tão absurda a desigualdade no tratamento e no reconhecimento entre trabalhos de homens e de mulheres no campo da fotografia, por exemplo. Independente da capacidade, da seriedade, da dedicação e do empenho dedicado por mulheres como Bril, ainda são muitas as barreiras que a gente enfrenta, nós mulheres, né, enfrentamos na fotografia, e talvez ainda mais se a gente adicionar e pensar além, né? Pensar algumas das diferentes camadas que complexificam a realidade de vida das mulheres que atuam no campo, né? Que são questões como raça, classe, sexualidade, território.
A Stefânia era, então, uma jovem senhora quando começou essa trajetória dela na fotografia. Foi autodidata, né? Era imigrante, judia, exilada política, polonesa, casada e mãe de 2 filhas. Um quadro que, social e culturalmente, a gente sabe e reconhece que dificulta bastante a inserção de uma mulher no campo e que contribui, talvez, para tentarmos entender também por que esses quase 20 anos de desconhecimento com relação a essa vasta produção dela, né? Que sem dúvida nenhuma vai ter muitas causas e nós podemos e talvez devamos problematizar em algum momento, entender por que esse ato, mas que definitivamente exigiria um maior conhecimento sobre o tema, que não é o caso agora. Mas bom, chegamos então a esse 4º e último dia de encontro aqui nesse fórum, com o grande, mas também maravilhoso desafio, né, de mergulhar em parte da produção da Stefânia e buscar então entender e responder a algumas das provocações que esse evento está colocando na mesa e também de tentar encontrar e compreender a paixão e o tesão de brio pela fotografia, como bem disse a Nair na quarta-feira, né? E na óbvia rebeldia dessa senhora que desafiou práticas, lugares comuns e comodismos, né, no campo da fotografia, com a sua multifacetada e intensa atuação. A Stefânia, como vocês já sabem, foi fotógrafa, foi crítica de arte, foi curadora, foi produtora cultural da fotografia. Então, ela esteve aí atuando de forma expandida e apaixonada em todas as áreas que ela pôde, eu acho, né? Definitivamente. E que acho que isso demonstra, então, uma grande sede por buscar ampliar o acesso e o alcance à fotografia, né? E de difundir isso, de disseminar, então, essa sua nova paixão. E acho que também, como já foi dito aqui nos dias anteriores, e particularmente bem ontem, a Stefânia, então, ela estava muito preocupada com a fotografia e ela dedicou seus esforços, seu trabalho como produtora, crítica de imagens, como escritora, como pensadora, como articuladora. Ela foi, então, uma grande agenciadora de encontros, trocas, de pontes, né, de criação de redes entre o Brasil e o exterior, em diversos momentos, né, nessa trajetória, e realizando também uma série de atividades de promoção à fotografia. E isso extrapolava o âmbito da fotografia enquanto fazer, né, enquanto prática. Bom, é isso, né? Extrapola o campo cultural e envereda também pelo campo educacional, comunicacional, informativo, né? Porque essa atuação, então, expandida vai se dando e vai se construindo e vai crescendo com o passar do tempo. E acho que eu não posso ver mais engajamento do que isso, na verdade, né? Talvez a Stefânia não tenha sido uma militante de algumas causas que passaram pelas suas mãos, pelos seus olhos, como o feminismo ou como uma defesa maior da fotografia latino-americana, questões que ela aborda, claro, né, na sua obra e na sua trajetória, mas que talvez eu, na minha militância, gostaria de ter visto com maior intensidade ou em maior quantidade, com um outro tipo de aproximação. E uma outra ênfase, talvez, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez eu, na minha militância, tenha ficado cega de molho. Para quem acompanhou o encontro de ontem, acho que vocês vão entender a referência, mas para quem não, eu vou fazer uma pausa para ler essa referência aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Porque em um dos textos da Stefânia, acho que para o jornal Estado de São Paulo, ela cita no finalzinho do texto, no que ela está falando exatamente sobre a experiência dela, sobre as questões que foram debatidas no segundo colóquio de fotografia do México, em 1981. Ela termina falando sobre, o texto fala, né, muito sobre as disputas ideológicas que aconteceram no contexto daquele evento, né, que na verdade foi durante todas as edições de colóquio, mas naquele segundo evento do qual ela participa, e ela cita uma frase de João Baez e diz: todas as vezes em que as pessoas aderem a ideologias de esquerda ou de direita, seguem pela vida como se estivessem cegas de um olho. Então eu, talvez cega de um olho, precisei me forçar a abrir
o outro olho para poder realmente entender e admirar a produção da Estefânia. E fiz isso, né, ao longo desse período em que a gente teve o prazer de receber esse acervo, esse material disponibilizado pelo IMS para a gente conhecer, se aproximar da obra, se preparar para esse fórum. E então conhecer essa produção e passar então a admirar essa produção e essa mulher, que como muitas outras pessoas, né, se dedicaram e defenderam e se dedicam ainda incansavelmente à fotografia, foi uma trajetória que não foi linear, que talvez não tenha sido brilhante, que não terminou como ela provavelmente gostaria, terminou muito breve, então definitivamente também não terminou como ela merecia. Talvez aí também uma das importâncias desse evento que a gente está realizando durante essa semana, né? Por isso que esses esforços, né, como esse evento que o IMS está realizando, são tão necessários, né? Eu acho que para que a gente tenha, então, a oportunidade de conhecer, de encontrar a Estefânia nos caminhos, anos depois, e de ainda ser capaz de aprender da obra dela, porque é isso que nós estamos fazendo ao longo desses dias também, é aprendendo junto com ela, e de se entusiasmar, então, né, e de também se encantar com esse entusiasmo que ela demonstra para todas as atuações nas quais ela se desenvolve, tudo que ela fez com tanta afeição e com tanto humor e leveza. Isso eu só posso afirmar porque eu assisti aos outros dias do evento, e isso está na fala de pessoas que conviveram com ela, né, como Nair e Rubens, trazem um pouco e falam dessa forma dela ser, né, dessa personalidade, na verdade. E aí, então, depois de tudo que já foi dito aqui ao longo desses dias, eu destaco um pouquinho a minha fala a partir da parte da produção da Estefânia, que me toca profundamente, porque possui exatamente uma aproximação com as minhas próprias preocupações, né, com a minha própria atuação e com as minhas paixões também. Primeiro, eu acho que essa compreensão da fotografia como algo além da imagem, para mim, é crucial, sabe? Essa compreensão da fotografia como algo que extrapola a produção fotográfica em si mesmo, né, propriamente dita, e que envolve também todas as outras áreas que são essenciais para a fotografia existir enquanto campo, né? Envolve o trabalho intelectual, envolve o trabalho da produção cultural, que é um trabalho aí de formiguinha que muitas vezes ainda é menosprezado, porque desmerece a parcela de intelectualidade da visão ampla, né, da visão de futuro, que está intrínseca, desmerece o idealismo, desmerece a responsabilidade, a dedicação, a parcela de pesquisa e de trabalho, né, que tudo isso implica. É claro que é um campo complexo, o campo da produção cultural, e sim tem muita gente que acaba atuando, talvez, na ponta, porque é contratado e poderia estar trabalhando em qualquer outra área, né? Porque produção, se a gente for pensar na produção cultural como um campo que ela não é um campo restrito à fotografia. Mas muitas das pessoas, como a Estefânia, que se dedicam a essa produção cultural e se dedicam a vários outros lugares dentro dessa cadeia, é uma aproximação muito diferente de alguém que é contratado simplesmente para, em algum momento, executar. Eu também não estou querendo menosprezar de forma alguma isso. Mas acho que existe um certo desmerecimento com relação a pessoas como a Estefânia, que tem uma atuação tão diversa, né? Tão múltipla e multifacetada, não sei se talvez por uma necessidade de caixinhas, se talvez por uma certa incompreensão e um pouco de preconceito também a essa compreensão da fotografia como uma linguagem expandida, né, como um campo expandido e que necessita de todos esses agentes dentro do campo para efetivamente funcionar. E aí, então, a Estefânia ela esteve envolvida em diversos projetos culturais e organização de eventos, de exposições, durante os anos em que ela esteve trabalhando, né, com e para a fotografia. Ela criou e organizou o Encontro de Campos de Jordão, como já foi falado aqui também nos últimos dias. Ela contribuiu enormemente para o projeto, né, efetivamente o projeto, no papel, da Casa da Fotografia Fuji, e esteve à frente do espaço no seu primeiro ano, que é um projeto que tem muita semelhança
ou que possui raízes, na verdade, com outro projeto que ela havia desenhado anteriormente e proposto à Bienal de São Paulo, que é o projeto do Centro Fotográfico da Bienal de São Paulo, quando ela reconhece que a Bienal não dava o devido espaço, né? Não tinha o devido reconhecimento para o campo da fotografia, para a área da fotografia, né? Para a linguagem, desculpem. E aí, então, ela se indigna com isso, ela escreve uma carta para o diretor e ela não só escreve uma carta, né, se indignando e pleiteando mais espaço para fotografia, mas ela também já apresenta uma proposta de um super centro fotográfico. E, bom, né, no caso com a Bienal, esse projeto não vai adiante, mas a gente vê pela documentação disponível no acervo, que é basicamente, né, é muito semelhante ao projeto que acaba sendo implementado na Casa da Fotografia, que ela apresenta, né, e acaba sendo implementado. E todos esses projetos, eles envolvem diversos campos, gamas e áreas da fotografia, porque nada escapava à atenção dela, né? Esses projetos, eles incluíam área de biblioteca, espaço expositivo, auditório para palestras e debates, espaço para oficina, desde oficinas básicas, como oficina de revelação, oficina de edição, né? Então, está pensando aí também uma construção, né, em desenvolvimento, um amadurecimento para as pessoas que estariam participando ali, a projeção de filmes e vídeos, enfim, tudo que cabia naquele espaço. Ela coloca isso no papel de uma forma extremamente organizada, né? De uma forma extremamente dedicada. É isso que a gente reconhece. E é importante ressaltar aqui que mesmo sem ela, até chegar o momento da Casa da Fotografia, mesmo que ela não tenha em outro momento, anteriormente, conseguido institucionalizar esse projeto, ela consegue realizar todas essas atividades, né? Aqui ou ali, ela estava o tempo inteiro produzindo diversos eventos, diversos momentos de encontro e de troca. E é isso, então acho que só disso a gente já pode dizer que ela tem uma trajetória de êxito quando ela consegue ser capaz de colocar tudo isso para fora, de realizar tanta coisa, né? Ela se desdobrou, então, em todas essas funções e atuou especialmente no estado de São Paulo, mas ela também participou de uma série de eventos, como tem o Rubens também mostrou na foto da Estefânia em Belém, na foto ativa, enfim. Então, ela participou de diversos eventos pelo Brasil e no exterior, tem sido importantíssima, né, como agente potencializadora, na verdade, né? Então é isso, né? Como articuladora no sentido de promover redes e de criar aí esses vínculos e essas aproximações no Brasil, né, internamente, mas também no exterior, de criar e de difundir, fazer com que isso difundisse a produção, seja a partir das exposições que ela organizou ou nas quais ela foi curadora, quando não foi, ambas. Na divulgação de livros, nas entrevistas que ela realizou, né, ou mesmo materiais que trazia dos eventos que ela participava. E, como se não bastasse, ela ainda teve uma importante atuação na criação do Na Foto. Ou seja, ela foi uma grande entusiasta inconformada e teve a coragem de enfrentar as instituições e seus engessamentos. Como no caso da carta que ele escreve, né, essa que eu citei, para o diretor da Bienal, inconformada com o tratamento dado à fotografia naquela direção. E aí eu fico aqui me perguntando, né, como é que essa mulher encontrou tempo para fazer tudo isso, gente? É realmente uma pergunta. Mas eu me pergunto também como que ela lidou com todas as dificuldades, os preconceitos e as rejeições que ela seguramente encontrou no caminho, né? E podem parecer perguntas tolas, mas eu acredito que não sejam, porque a gente sabe que muitas vezes essas barreiras, elas impedem nosso caminhar, e em alguns momentos elas até impedem no sentido de realmente parar, né? Elas interrompem a nossa trajetória, dependendo de como são os nossos caminhos até aqui. E por isso que eu citei também, há pouco tempo atrás, as falas dos companheiros de brio, como a Nair e o Rubens, que comentam o bom humor e a resiliência dessa mulher, porque acho que isso não é menos importante, na verdade. Porque reivindicar esses espaços, seguir acreditando na fotografia, seguir criando, né? Seguir lutando, buscar ampliar e amadurecer os espaços para a fotografia,
criar essas redes, alimentar essas redes. Tudo isso são lutas empreendidas por muitas e muitas de nós que estamos aqui hoje e que sabemos o quanto isso não é nada fácil. Ela foi extremamente generosa também, né, na forma como ela compartilhava todos esses aprendizados. Não cabia muito nela, ao meu ver, né, essa visão da qual eu também não compartilho, que é essa visão da fotógrafa como esse ser individual, como esse ser solitário. A sua atuação, pelo que a gente vai vendo, descobrindo, é uma atuação extremamente coletiva, colaborativa e compartilhada. E eu acho também que nem tudo que a Estefânia parecia pensar, ou, né, a forma como ela enxergava a fotografia, a gente pode avaliar pelo que está dito e escrito nos textos em que ela escreveu para a revista Iris ou para o Jornal do Estado de São Paulo, porque simplesmente nem tudo cabia naquelas linhas. Eu acho que ela sabia disso também. Talvez aí eu também encontre alguma resposta para algumas das linhas que eu gostaria de ter visto, que ela leu, mas que eu percebo a partir dessa atuação, né? Então, eu acho que nós só seremos capazes de completar as lacunas, né? e de construir, então, essa imagem da Estefânia Abril a partir do momento em que a gente realmente começa a ampliar e a disseminar a produção de Estefânia Abril, que começa, né, não só aqui, mas enfim, no qual esse fórum é um dos grandes momentos, né, para que a gente possa efetivamente difundir o trabalho, que é uma tarefa que eu acho que a gente precisa empreender a partir de agora, né? Porque acho que fica também uma pergunta, que agora que nós conhecemos melhor a obra da Estefânia, qual que é o nosso papel em difundir a sua produção? E mais, acho que cabe também pensar quantas Estefânias foram fundamentais para a construção da fotografia e ainda são desconhecidas. Como eu dizia lá no começo da minha fala, né, acho que nesse momento nós estamos empreendendo no presente uma releitura da história da fotografia e da historiografia, né, da história e da historiografia da fotografia brasileira, que é realmente urgente. E a obra da Estefânia, ela é, então, um grande convite para a gente revisitar e repensar a construção do campo. Porque, por exemplo, aparentemente, pelo menos de grande parte dos escritos, ela estava fora. E quando eu digo isso, não é apenas pensando nesse momento aqui, né, o fórum, exatamente, né? Mas eu estou falando de um momento histórico que nós estamos vivendo no campo fotográfico, né? Onde a gente tem começado, finalmente, a ampliar e a problematizar e a incluir personagens que não estão nas histórias oficiais coloniais da fotografia. São fotógrafas, fotógrafos, curadoras e curadoras negras e negros, povos tradicionais, nordestinos e nordestinas, latino-americanas e latino-americanas, que construíram, que vêm construindo esse campo há tanto tempo, com tanto amor e dedicação quanto a Estefânia. E, então, descobrir e encontrar a Estefânia hoje é reforçar para mim e fortalecer alguns dos nossos posicionamentos e engajamentos de agora, do presente. E perceber o que ainda permanece como desafios a serem enfrentados, mas aprender com o que já foi construído. Então, momentos como esse fórum e as ações que nós esperamos que se sigam, eles são ainda mais valiosos, acho que são ainda mais corajosos, porque eles nos permitem ir além e pensar, problematizar e olhar essa fotografia, esse campo de forma crítica, e permitir reconhecer as dificuldades que a gente ainda enfrenta, ou algumas que agora são novas, mas entender quais são os problemas crônicos também, e tentar entender os seus porquês, porque a gente ainda tem muito que questionar, a gente ainda tem muito que repensar, a gente tem uma história para reescrever. E, bom, a gente precisa dar, ao mesmo tempo, o devido crédito às pessoas e dar os seus espaços, especialmente para as mulheres da fotografia, porque elas merecem. Bom, por enquanto, acho que é isso. Muito obrigada pela tua fala. Muito obrigada também a Valdean
e a Vilma, eu acho que a gente teve umas coincidências interessantes, quer dizer, coincidências que eu acho que a gente já esperava, mas as três falas, né, apontaram essa surpresa, né, pela ausência a qualquer referência a Stefania em suas formações, né? Ou seja, nem na bibliografia, nem em conversas com outros profissionais que conviveram com ela, que vocês já podem ter tido acesso, né? Ou na menção em exposições, ou seja, esse silêncio, né? Que a gente já vem falando, histórico, né? Já tem muito tempo em que a Stefania, me parece, não entrou na corrente sanguínea, por assim dizer, né? Do meio, né? Do campo fotográfico, né? Dessa história recente da fotografia, né? Ela não faz parte dessa corrente sanguínea, como se a gente não tivesse digerido e transformado, né, a Stefania em sangue, né, e que nos alimenta. E a gente vê, entretanto, que nas outras mesas, em algumas falas, houve claramente assim um reconhecimento do trabalho, né, a menção à sua importância para o campo da fotografia, né, como se assim, era óbvio, né, que a Stefania tem uma importância enorme no campo da fotografia, e isso causa ainda mais estranhamento, né, ou seja, justamente esse não entrar nessa corrente sanguínea, e ao mesmo tempo a gente perceber que muitas pessoas consideram, sim, a Stefania está, né, ela é importante. Então, há esse, né, enfim, esse hiato entre tácito reconhecimento, né, do lugar dela por algum, né, enfim, e o não ter sido transmitido e não ter sido, né, não ter entrado mesmo, né, nesse campo. Eu acho que tem uma questão que o Valdean falou e que acho que você também menciona, a Vilma também, sobretudo, né, os três, a questão do papel do professor, né, quer dizer, de como ao a gente estar nas universidades hoje, né, ensinando e transmitindo, seja para jovens iniciantes, né, seja na graduação, seja na pós-graduação, como é importante, né, também que a gente traga, né, essas figuras que para muitos podem até ser óbvias, né, mas que não estão ali, né? Assim, o Rubens falou assim, com a certeza da importância dela, né? Mas se ela não está ali, por quê? Né? E esses silenciamentos que são muitos, são muitas causas, né? É muito estranho, assim, para mim, realmente. E eu acho que apenas um evento, né, ou vários eventos, não vão introduzir as pessoas na corrente sanguínea se isso não for constante e se isso não for multiplicado, né? Enquanto instituição, é lógico que tem um papel enorme, né? O Instituto Moreira Salles, um peso enorme na fotografia no Brasil, no campo da fotografia, porque ele potencializa e dá evidência, né? Quer dizer, a evidência de qualquer evento do Instituto, né? Quando o Instituto coloca seu selo, né? Digamos assim, para apresentar qualquer nome é muito forte, né? Mas, de qualquer maneira, isso não é suficiente. Não é suficiente porque ela realmente tem que entrar na veia da fotografia, né? E isso eu acho que tem que ser multiplicando, né, cotidianamente, quer dizer, são pequenos gestos e grandes gestos, mas só os grandes gestos eventuais e assaltos, né, acontecem hoje, né, é uma maravilha, acontece daqui a 2 anos, uau, né? Se faz um catálogo e ela pode continuar, né? Não entrando. Então, acho que cada um de nós que está aqui, me parece, ter esse, né? Ter esse papel de levar um pouco adiante, né? De se aprofundar, né? Não precisa ser um especialista, mas de pensar nela, porque isso faz também releituras. Quer dizer, essa releitura da história da fotografia, ou essa escrita dessas narrativas, que eu acho que ainda está em curso, né? É super importante que inclua, né? E esse é um trabalho feito por todos, né? Esse não é um trabalho de uma pessoa que tem uma autoridade, como antigamente, né? O Boris, com seu trabalho, por exemplo, ele incluiu, né, Hercule Florence na história da fotografia. Eu acho que isso tem um mérito gigantesco, porque
foi ele, graças ao trabalho dele, né, graças à persistência dele também, que ele, lógico que com o auxílio de uma pesquisa fortíssima, de uma comprovação técnica, enfim, né, de várias coisas, mas ele incluiu o Hercule Florence nessa história. Eu acho que hoje é uma realidade, né? Não é mais uma questão, a ser, uma bandeira a ser levantada, né? Já é um fato. Então, acho que a gente tem muitas bandeiras a levantar nesse sentido e muitos fatos a concretizarem. Me parece que a Stefânia tem uma urgência, né, nesse ponto. Então, queria salientar, quer dizer, uma questão de vocês também que achei incrível, que foi vestir como falei do Valdeir, quer dizer, vocês vestiram o sapato de Stefânia, né? Vocês se colocaram no lugar dela, né? E o lugar dela para essas dificuldades, o lugar dela para fotografar a simplicidade, esse banal, que me parece que não deve ser tão fácil, e no lugar dela para ver como Vilma viu, né, o outro, né? A Vilma vê sempre o outro, mas para ver esse outro. E, sim, vocês comentaram, sem se deter muito nessas fotografias, né, nas fotografias de Stefânia, eu queria ter um pouco uma ideia, Vilma, e vocês também, Valdeir e Maíra, sobre o que vocês pensam dessa fotografia, como essa simplicidade dela, que parece, como o Valdeir colocou, né, parece muito fácil, né? Essa é uma fotografia que não parece elaborada, né? Que parece banal, que parece simples, que também, de alguma maneira, talvez esteja no texto, né? Uma simplicidade, uma aparente não elucubração com uma densidade, né, teórica que nos intimida, digamos assim, né? O texto da Stefânia não intimida, ela usa palavras simples, ela não usa elucubrações extremamente intelectualizadas ou de difícil acesso, né? A forma crônica, justamente, né, como o Ricardo colocou, é uma questão de aproxima, né? Aproxima porque é cotidiano, né? Ela não está fazendo uma tese quando escreve, mesmo que ela escreva provavelmente pensamentos e reflexões extremamente densos, mas ela facilita, quer dizer, essa simplicidade, né, da linguagem, tanto fotográfica, como que vocês veem isso na Stefânia, assim, em relação ao popular, né? A mensagem ou ao que ela quer falar e de quem ela quer se aproximar, a quem ela quer atingir, né? Eu não sei se seria, assim, eu acredito que eu discordo um pouco de Francisco, né, do Valdeir. Eu não vejo uma simplicidade. Eu não sou uma fotógrafa de rua, mas já estive enquanto fotojornalista, né, repórter fotográfica, que não dá para comparar com fotógrafo de rua, mas analisando, né, porque na minha pesquisa e também nesse livro, eu me debrucei sobre as narrativas de outras fotógrafas e fotógrafos, e todos, né, coincidentemente, todas são fotógrafas e fotógrafos de rua, né, em algum momento, assim, tem essa paixão, né. Eu, tecnicamente, né, eu concordo com o Valdeir, mas não é uma simplicidade que uma pessoa que não tenha essa alfabetização digital consiga fazer, né? Uma pessoa que não tenha nenhuma relação com a fotografia talvez não consiga construir, né, esse tipo de narrativa, ainda que aparente visualmente seja algo simples, né? Porque o Valdeir, ele trouxe aí essa experiência dele, né, a partir dessa leitura livre, tendo a Stefânia Brill, né, como referência, e não é fácil, não é simples assim, né? Quando a gente se dedica à fotografia de rua, porque as pessoas normalmente que se dedicam, eu não posso falar enquanto uma fotógrafa de rua, porque eu não sou uma fotógrafa de rua, tem essa, não sei se é bem uma compaixão, né, mas é esse interesse humano, né, pela vida, né, pela diferença, reconhecer essa diferença e respeitá-la ao mesmo tempo. Então, eu vejo isso, né, nas fotografias da Stefânia, e ela mesma em um texto, eu não vou lembrar agora qual, mas isso ficou na minha memória, eu não trouxe durante a minha fala,
ela fala que não é que é difícil, né? Não dá para explicar, na verdade, uma fotografia, né? Porque e o Januário Garcia fala isso também, né? Engraçado. A fotografia, ela traz, né? Ela é o que ela é, né? É o que que o outro percebe, né? O que o outro enxerga ao visualizar. Mas ela traz subtextos, ela traz o invisível, que somente a Estefânia, né? E a pessoa fotografada e as pessoas fotografadas sabem, né, dessa história, dessa narrativa. Então, o que eu tenho assim para falar em relação ao qual é a minha impressão, né, em relação às imagens, às construções dela, às narrativas visuais da Estefânia. Eu não vejo, de fato, uma simplicidade, porque não é simples, né, fotografar pessoas, ainda mais na rua, né, ainda que parece que que não haja, né, diálogo em algumas imagens, nessa série que o Valdeão compartilhou e que ele fez essa releitura, a gente percebe, né, em outras fotografias, em outras narrativas, que há um diálogo entre ela e essas pessoas. E isso não é simples assim, né, abordar, conversar, e aí você percebe aquele instante, né, aquela cena que, de fato, seria interessante ser fotografada, mas no momento que você dialoga, né, que acredito que o Valdeão vai falar isso com mais precisão, você já vai ter uma outra imagem, você não vai ter mais aquela imagem do instante que você viu, né? Enfim. Então, não é bem simples. Né? A construção não é simples, mas em relação a a estética, né, das fotografias, das narrativas visuais da Estefânia, eu também não percebo, né, uma simplicidade. Eu percebo que há uma dedicação, né, na construção dessa composição visual, enfim, e é isso. Talvez na minha explanação o simples não tenha sido colocado de forma completa, né? Ao ler, né, assim, tentando retomar essa frase desse tópico frasal do Willey, né, de que as imagens são superfícies que pretendem representar algo, né? Só esse tópico. Quando eu comecei a ler as fotos da Estefânia, eu passei a lembrar desse tópico frasal do Willey. Então, assim, só para tentar colocar no lugar certo. Por exemplo, a fotografia que divulga o evento, né? Que é um senhor deitado na grama com uma plaquinha "não pise na grama", né? A minha primeira leitura, né? A mais superficial, é que assim, essa foto ela é aparentemente simples, mas a foto ela tem uma camada, ela tem uma segunda camada que eu comecei a ver digamos, na descrição da foto, na legenda da foto e no conceito do ensaio, que é o descanso. Então, assim, nessa segunda camada, aí tem uma outra questão que realmente tem profundidade, né? Só que, assim, eu acho que, de certo modo, era a intenção da Estefânia, e acho até que ela falha em alguns outros pontos, que, na verdade, essa abordagem dela tinha essa intenção de ser essa abordagem mesmo, né? O que eu estou dizendo o que eu chamei de simples, que eu estou chamando de simples, é algo que me cativa e que eu gosto nas imagens da Estefânia, né? Então, tem uma linguagem que é essa linguagem simples, né? Simples que eu estou sentindo no sentido da leitura, né? Enfim, eu acho que, assim, é claro que, assim, pensando principalmente, talvez não público, mas pensando, por exemplo, o próprio campo fotográfico, né, a gente tem um campo, a gente tem colegas que são verdadeiros caçadores de imagens complexas, digamos assim, né? E eu também gostaria de pensar, apresentar essas fotos da Estefânia para esses colegas, digamos assim, né? Porque, de minha parte, né, eu particularmente, é o que, na verdade, essa linguagem da Estefânia, por isso que eu disse que se eu tivesse que resumir a minha fala toda aqui em uma palavra, eu resumiria espanto, porque essas fotografias da Estefânia que eu tive acesso são fotografias que, de certo modo, eu busco nas minhas imagens, eu busco esse tipo de visualidade, né, nos assuntos que eu fotografo. E é um espanto por eu nunca ter ouvido
falar da Estefânia, mesmo tendo tido aula com pessoas que estão nos textos da Estefânia, pessoas que estão vivas, entendeu? Que eu tenho algum acesso e eu nunca ouvi falar da Estefânia. Então, assim, a minha frase do espanto seria nesse sentido, e essa simplicidade, né? Que assim, a gente também pode levar isso para a leitura das fotos do Cartier-Bresson, que também são fotografias que têm leituras relativamente simples também, né? Você tem no trabalho do Cartier-Bresson fotografias extremamente simples, não tem nada complexo nas imagens do Cartier-Bresson, mas é o Cartier-Bresson, né? Tem esse peso, enfim. Isso, na verdade, a referência de simplicidade que eu coloquei. Eu faço a defesa do simples, na verdade, né? Acho que a Estefânia acertou, assim, cheio nessa questão. Eu acho que ainda existe uma certa forma da gente chamar ou abordar e dizer que o que é simples ou banal ou ordinário, em alguma medida desmerecendo, né, essas palavras, como se isso fosse muito simplório, como se isso fosse insignificante. E aí eu concordo muito com a Vilma de que eu acho que não é nesse lugar, né? Eu acho que não é por aí. Eu vejo nas imagens da Estefânia muita vivacidade, né? Um olhar muito atento, muito curioso, muito altivo, muito perspicaz. Isso está muito, né, no jogo entre imagens e legendas. E eu achei maravilhoso que eu encontrei em algum dos textos, que eu não vou saber agora localizar. Ela fala de alguma fotógrafa, e é naquele texto que ela fala de fotógrafas mulheres, né, que eu acho que é um texto de 1980, se não me engano, e aí ela cita, alguma das fotógrafas faz isso. Fiquei me perguntando se é a partir desse descobrimento dela, né, para essa pesquisa, para esse texto, que ela passa a também elaborar também as legendas, que criam, como o próprio Francisco disse, né, uma segunda camada, uma segunda imagem. E não sei, assim, é claro que se a gente olha para a obra esperando talvez encontrar essas imagens majestosas, grandiosas, como a gente encontra em alguns artistas, né, alguns fotógrafos e fotógrafas, eu acho também ingênuo da nossa parte. Porque a fotografia ela não é feita só desses grandes gênios e gênias que existiram e que fazem essas imagens, ou que pelo menos apresentam, que a gente acessa, as imagens tão grandiosas, né? Talvez porque a gente teve uma aproximação com essa obra dela, com uma produção muito específica, que ela fez de alguma forma despretensiosa durante um tempo, enquanto ela estava fazendo 200 milhões de outras coisas, né? Como eu disse, como ela conseguiu fazer tanta coisa, gente? Porque eu acho que ela foi atravessada por todas essas coisas, né? Algumas das imagens, na verdade, eu acho que se tivessem recebido determinado tratamento de edição de imagem mesmo, a gente as veria diferente, né? E acho que o lote de imagens aos quais a gente teve acesso, pelo menos, não são imagens que estão preocupadas com isso, né? Então, eu acho que talvez não me preocupa, na verdade, pelo menos a mim particularmente, porque eu acho que tanto a produção fotográfica quanto a obra como um todo, inclusive, como você falou, na própria escrita, que também a gente poderia escolher e usar essas palavras, né? Simples, acessível, direta, e ver nisso algo negativo, eu vejo como positivo, mesmo que eu não concorde com todos os textos dela, né, com todas as opiniões dela. Mas não é isso também o que importa, né? É eu conhecer essa obra, entender essa construção, entender essa mulher, entender o que ela estava querendo e tentando fazer naquele momento, né? Que é muito diferente do momento que a gente vive agora. Então, não sei, é isso. Eu acho que eu me preocupo menos com essas questões que a gente pode pensar mais e tentar encontrar soluções, ou tentar encontrar, né, respostas. Não sei, assim, me parece que fica tentando encontrar uma justificativa para dizer que a obra dela é grandiosa, quando a obra dela já é grandiosa. Ponto, sabe? Perfeito, Maíra. Muito, muito bom. Também. Tem agora só um comentário aqui do Ricardo Mendes para o Valdean, dizendo que algo me diz que Stefânia pediria para você abrir a caixa do Mim. Eu acho que o Ricardo também está querendo que você abra a caixa do Mim. Abrirei. Na verdade,
Acho que eu tô me comunicando de algum modo com a Estefânia, porque esse era o ritual. Eu tô com a caixa aqui, né? E o que acontece? O Mi tem 4 acervos, né? As imagens monoculares, que são em monóculo, imagens em negativo, que são pequenos negativos, uma coleção em papel fotográfico, e a última coleção é uma coleção de literatura, que mistura imagens e texto. Então, eu vou abrir a caixa com um exemplar ou 2 dessa coleção dos textos, texto e imagem, né? Então, abrindo aqui a mini caixinha com a coleção. Então, esse aqui é o livreto, que é essa coleção literária, né? Que faz uma ligação da ficção com a realidade. Esse aqui que eu estou na mão, o título é Os Bares e as Igrejas. Eu vou ler, são pequenos textinhos. Então, essa coleção dos livretos são narradas por duas pessoas. Por mim, né, que pretendo narrar o real, e o Santo, que é um narrador fictício que narra a ficção, narra momentos fictícios vividos por ele dentro da maré. Então, esse aqui é Os Bares e as Igrejas. Diz o Santo o seguinte: os bares e as igrejas da minha rua, outro dia resolvi contar quantas igrejas e quantos bares tem só na minha rua. Ao todo, são 5 igrejas e 12 bares. Ainda estamos vencendo. Esse é um dos livretos narrado pelo Santo. Tá beleza? Aí a coleção tem uma coleçãozinha de alguns. E é isso. Acho que eu estava, de algum modo, me comunicando com a Estefânia aqui. E eu acho que ela ia adorar essa caixinha, esse museu, sabe? Tem um site também, né, Estefânia? Só para deixar, o Mi tem um site, né, chamado museumin.com.br. No momento está sendo exibida uma exposição, que é uma exposição com apanhado histórico e poético das imagens da maré. Feito por, eu sou o curador, mas tem vários outros artistas da maré na exposição. Eu posso só fazer um comentário rapidinho, Leana, Ah, com relação à sua minha e sua provocação, com relação a nossa responsabilidade a partir desse momento, com relação a difundir e a levar para mais pessoas a obra da Estefânia, né? Porque é claro que das nossas muitas já responsabilidades, né? E de quantas pessoas a gente carrega na nossa mochila, que a gente quer apresentar, que a gente quer falar, que a gente quer levar adiante e mostrar os trabalhos, as palavras. A Estefânia se soma a elas, mas eu acho que é importante reforçar de que isso sim pode e deve ser uma responsabilidade feita com leveza mesmo, né? Mas que é isso, assim, essa possibilidade da gente fazer esses diálogos, travar esses diálogos e a partir da Estefânia conhecer ainda outras pessoas que curiosamente, né, ou provocativamente, né, a gente desconheceu, eu acho que isso deve ser uma tarefa para nós que formamos esse campo da fotografia, né? Mas volto a dizer, com leveza, mas que seja. Bom, no mais, só agradecer realmente esse fórum, todos esses 4 dias de encontro, que realmente foi de muito aprendizado e estou muito feliz de participar. Obrigada. eu que agradeço a vocês, os convidados de hoje, Maíra, Valdean e Vilma, e agradeço a todos os participantes de todas as mesas, não vou citar aqui todos os nomes, porque não, mas eu acho que foi mais um passo, né? Eu considero que foi mais um passo, acho que foi um passo importante, sobretudo porque apontou caminhos, né? E esses caminhos agora vão ajudar muito também a organizar, né? Algumas ações práticas também, né? Em torno da obra de Stefania, em torno da pesquisa da obra de Stefania, né? Nós no Instituto estamos também com a tarefa e em breve, quando as condições sanitárias permitirem, a gente vai começar a fazer o tratamento, de fato, né, do arquivo da Stefania, que ainda não está devidamente tratado, e espero também que a gente continue fazendo essas ações, né, não somente da Stefania, mas de muitos outros fotógrafos, sobretudo fotógrafas, que ainda estão e ainda precisam, né, não somente serem conhecidos, mas também serem lidos e entrarem na nossa veia, né? Agradeço a todos
Ileana. A todos, e o Sérgio quer dar uma palavra. Não, eu só queria mencionar que eu acho que foi excepcional, né? Foram excepcionais esses dias, e que conhecer a obra de Stefânia é também, na verdade, nos permitirmos adentrar, né? Quer dizer, uma história recente, que é aquela história que ela resenhou, que ela pensou criticamente, né? Dessas décadas, né? Em que ela interagiu fortemente com a fotografia, né? E o arquivo, o acervo dela, mas principalmente o arquivo associado à sua produção, né? Crítica e como produtora cultural, é muito rico. É um arquivo que ainda será muito trabalhado e que ele estabelece para nós no Instituto um diálogo muito forte com o acervo também, que foi doado para o Instituto do Fotoplus, né? Tudo que Ricardo Mendes também, nesse período, construiu, e que é uma tarefa que a gente vai desenvolver, que está ligada à Biblioteca de Fotografia do Instituto, mas eu queria ressaltar esse aspecto, né? Quer dizer, que no caso da Stefânia, acho que nós nos aprofundamos muito, né, em torno dela e de suas motivações, é realmente um espanto, inclusive, essa energia, isso que foi dito hoje, né? Como produzir tanto em tão pouco tempo, né? Com tanta dedicação. E esse legado, né, de referências, documentos, informações que subsistem, né, naquilo que a gente chama de efêmera, né, que são todos esses documentos que não são publicações propriamente, mas que permitem a gente fazer, de fato, uma trajetória, né? É importantíssimo. E aqui estamos reunidos com, obviamente, muitos que trabalham em torno disso, né? Então, eu acho que esse legado é fundamental. Eu acho que a gente tem a possibilidade de adensar, né? Não só essa recuperação da Stefânia, mas, na verdade, de construir essa continuidade do meio, intensidade do meio, que sempre existiu, né? Mas que, por motivos que nós vamos ter que continuar debatendo, ela, né, se some um pouco dos radares temporariamente, ou, enfim. Mas eu acho que há espaço, né, para a gente recompor, né, quer dizer, linhas assim, que fazem com que a gente perceba que todas as décadas são décadas de muita intensidade, né, de muita ação, né, de inúmeras pessoas. Então, a Stefânia deixou esse legado, né? Da mesma maneira que muitos outros pesquisadores, como Ricardo Mendes, deixaram, e muitos outros que estão aqui conosco, têm nos seus trabalhos, nas suas pesquisas, né, legados fundamentais também para a gente ir concatenando tudo isso, né? Então, eu só queria mencionar isso, né? E agradecer também em nome da área de fotografia do Instituto e parabenizar a Ileana, que vem sendo fundamental para a gente desenvolver consistência, né, em toda a nossa ação relativa à pesquisa e relativa à reflexão. Então, é isso. Bom, muito obrigada, Sérgio. E estamos também à disposição no Instituto para os interessados, enfim, que tenham dúvidas ou questões, ou queiram pesquisar também os nossos acervos, tá? Muito boa noite e muito obrigada a todos.